E no verso 2 em diante, nós vemos um povo que se levanta. Porque toda vez que você traça objetivos, toda vez que você tem estratégia, toda vez que você faz um cronograma, um programa de vida para aquele ano, o inimigo, sobre tudo aquilo que você traça, o inimigo vai se levantar. E aqui Neemias, ele recebeu todos os recursos que o seu rei mandou carta para todos os governos, para dar condição para Neemias. Neemias então chega em Jerusalém e começa a obra da reconstrução. E quando você começa, quando você se organiza, quando você traça desígnios, quando você traça estratégia para vencer, o inimigo se levanta. E diz aqui, disse na presença de seus irmãos e do exército de Samaria, que fazem estes fracos judeus, permite-se-á isto? Sacrificarão? Acabarão a obra num só dia? Vivificarão dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Tobias, o amonita, que está ao seu lado, ainda zombou mais ainda, diz assim, ainda que reedifiquem, vindo a raposa, derrubará o seu muro de pedra. É exatamente isso que, quando você traça uma estratégia, chegou neste ano de 2012, eu tracei uma estratégia mês a mês, Senhor, de conquista de vitória. A primeira coisa que o inimigo faz é se levantar contra você e trazer uma palavra que vai impactar você, para que você não cumpra os seus objetivos, para que não se realize os sonhos que você projetou na sua mente, na sua alma, no seu espírito diante de Deus, para que eles sejam realizados. E foi exatamente isso que eles começaram a trabalhar. Eles tinham traçado estratégia, mas aqui os inimigos vêm trazendo algo que vem para desestimular, algo para derrubá-los, algo para deixá-los por terra. E aí está lá no versículo 11, diz assim, e coligaram-se todos para vir atacar Jerusalém e criar confusão contra ela. Mas aí havia uma estratégia que Neemias tinha definido. Porém, nós oramos ao nosso Deus. E por causa desta ameaça, pusemos guarda contra eles, de dia e de noite. O inimigo ele vem com a ameaça. E você tem que fazer o que Neemias fez. Colocar guardas, de dia e de noite. Qual é a arma que você tem? A palavra. Qual é a outra arma que você tem? A oração. A Bíblia diz, sujeitados, pois, a Deus, ou seja, entendermos a palavra, vivermos a palavra, resistir ao diabo, e ele fugirá de nós. É exatamente isso que eles estavam fazendo aqui. Eles estavam sujeitando, pois, a Deus. Por quê? Havia uma ordem de Deus para reconstruir os muros e para reconstruir as portas. E eles estavam ali para fazer aquilo que havia sido determinado pela palavra de Deus. Mas eles estavam colocando também a oração. Segundo ponto da estratégia, a oração. E o terceiro ponto da oração, eles colocaram guarda de dia e de noite. Que guarda nós temos colocado para que o inimigo não nos ataque? Ah, pastor, lá em casa, andei na serraria, fazendo todos os portões de ferro. E olha, no momento não tem nada. Mandei comprar aqueles cadeados da papais. Olha, aquele grossão. Para que o inimigo fica tudo trancado. Se ficar tudo trancado, você não vai conseguir sair. Você tem que ter para abrir e para fechar. Você tem que ter estratégia de Deus. Qual é a estratégia que eles estão usando aqui? Nós oramos a Deus. Por causa de quê? Da ameaça. Estavam sendo ameaçados. Eles então colocaram uma estratégia, a oração. Que estratégia você tem colocado quando o inimigo vem te ameaçar? Que estratégia você tem colocado quando você ouve que o inimigo vem feroz contra você?
pavor, medo, entra em desespero, entre depressão, que a palavra depressão quer dizer e pressão. O 10 vem de 10, o outro é pressão. É por isso que a pessoa vem, porque vem mais que 10, que vem aquele, vou morrer, e depressão. Que estratégia temos usados para isso? Neemias está usando agora a estratégia da oração e a estratégia de pôr guarda de dia e de noite. O que quer dizer colocar guarda de dia e de noite? Quer dizer estar em alerta, estar de prontidão, ou seja, não vacilando, não se distraindo. Porque a maior arma que o inimigo lança contra os cristãos é, na verdade, a arma chamada distração. Dá uma folga, sem lutas, o cliente já fica meio relaxado. Ele perde a atenção. Quando o soldado ele é convocado para o dia do sentinela, ele tem que estar em prontidão. Estar em prontidão quer dizer estar alerta, estar atento, estar olhando do Oriente para o Ocidente, vendo todas as coisas. Assim como os olhos de Deus estão sobre a face da terra, quando estamos se vigilando, temos que estar prontos, apostos. Estar a postos, nem estar vigilante, não é estar lá cantando a musiquinha com o Mochê Teló. Estar em prontidão, estar diante de Deus, servindo ao Senhor, olhando atentamente para todas as coisas e sabendo que a qualquer momento o inimigo pode atacar. Quando que o inimigo ataca? Quando estamos desatentos. O inimigo não ataca quando você está atento. Ele ataca quando você está desatento. Por quê? Porque ele teve estratégia para te atacar na sua distração. O inimigo ele usa estratégia para atacar na distração do cristão. Quando ele está vacilante. Aí o momento mais importante para ele, para derrubar. É que nem passa rasteiro e ó, dá aquele tombo. Porque pega a pessoa de surpresa, pega a pessoa desprevenido. E isso nós não podemos. Por isso que Neemias então coloca homens de guarda de dia e de noite. E além de tudo, a oração por causa daquela ameaça. Segundo ponto de uma estratégia para vencer, estratégia de conquista, versículo 16 diz assim, versículo 15 diz, ouvindo os nossos inimigos, que estávamos informados, e que Deus tinha frustrado os planos deles, voltamos todo o mundo, cada um na sua obra. Daquele dia em diante, metade dos meus homens trabalhava na obra, enquanto a outra metade voava lanças, escudos, arcos e coraças. O inimigo soube que eles estavam fazendo a obra. Os inimigos soube que a obra estava crescendo. E aí eles estavam o quê? Querendo